Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre citoplasma e estruturas, tá? As estruturas internas, são chamadas organelas, né? Que vêm de órgãos, que são como se fossem órgãos ali, em um organismo. O organismo seria equivalente à célula e os órgãos seriam equivalentes às organelas, certo? Então, nós vamos ter inicialmente, dentro dessa célula, essas organelas elas vão estar emaranhadas dentro de uma matriz gelatinosa formada de glicídios, proteínas e lipídios, né? E vão estar aí imersa nessa gelatina, nesse composto gelatinoso chamado hialoplasmocitosol, tá? Então, eles vão estar aí dentro imersos. O citoplasma, ele apresenta também outras questões, outras estruturas, como o citoesqueleto, que já falamos em outra aula. Esse citoesqueleto é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Os microtúbulos, eles são formados por o túbulo, né, já diz tubulina, tá? Uma proteína chamada tubulina. Então, assim que a gente mencionar microtúbulos, já saiba que a sua composição já está inserida aí no seu próprio nome, que é tubulina. O outro são os microfilamentos. Esses microfilamentos, eles também funcionam para dar estrutura à célula, a célula não ficar murcha, não ficar estranha, também dá maleabilidade que essa célula precisa. Então, nós temos os microfilamentos. Os microfilamentos são formados por uma outra tipo de proteína, que é a quitina, tá? A quitina é que forma os microfilamentos. A quitina também está presente no processo de contração e relaxamento muscular. Os filamentos intermediários também são outra parte da estrutura aí da sustentação desse citoesqueleto dessa célula, e ele é formado por citoqueratina. Então, nós temos aí queratina, quitina e tubulina na composição desse citoesqueleto, tá? Então, esses filamentos intermediários são compostos por queratina, né? Queratina, que é um tipo de proteína, né? Em sua estrutura primária. Primária não, secundária, terciária, né? Secundária, se não me engano. Então, nós temos aí também o citoplasma, ele tem a função de dar sustentação e também tem a função da divisão celular. Haja vista que na divisão celular ocorre a constrição dessa célula no meio ali e é necessário que o citoplasma esteja bem rearranjado para que essa divisão realmente ocorra de dentro para fora, assim como é animal e na vegetal de fora para dentro, formando aí a lamela média, né? Além disso, o citoplasma ele compõe também os cílios, né, e os flagelos de determinadas células. Aqui é uma exemplificação, tá, desse citoplasma formado aí por esses filamentos intermediários aqui, os microtúbulos formados de tubulina, formam túbulos mesmo. E aqui os microtúbulos, né? Formando tubulina, formado por tubulina, microfilamentos formados aí por actina e filamentos intermediários, né? Que ficam aí entre um e outro. Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Outro tipo, agora a gente vai adentrar os tipos de organela. A primeira, e muito importante, inclusive ela está muito inserida, um papel importantíssimo, ela é protagonista, uma das protagonistas na síntese de proteína, de transcrição, tradução, os ribossomos, são os ribossomos. Os ribossomos estão coladinhos ali no retículo endoplasmático rugoso e eles funcionam aí nessa síntese. Tem os ribossomos típicos, né? Os ribossomais, transportador e mensageiro.
Ok? Então, nós temos aí o ribossomo 70S, que é o que vai gerar a proteína ali na célula eucariote animal. Então, nós temos aqui que os ribossomos, eles vão apresentar é, uma, duas composições, duas subunidades, né? Que vão aí participar do processo de transcrição, né? Que o DNA se autoduplica na replicação. A partir do momento que ele se autoduplica, ele vai para a transcrição, onde forma RNA, e a partir desse RNA, esse RNA mensageiro, ele vai para a tradução, processo, fase de tradução, a qual ele é transcrito, traduzido aí em proteínas, tá? Através dos códons, anticorpos, e com a ajuda dos ribossomos aí no caso RNA mensageiro, ribossomo mensageiro, ribossomo transportador e o ribossomo que localiza, né? Que é o mais conhecido. Tem diversos formatos. Então, a gente lembrar que o ribossomo é clássico na síntese de proteína, porque é um dos componentes ali que a gente estuda na síntese. Outro tipo de organela que nós temos é o retículo endoplasmático rugoso. Rugoso justamente porque eles têm aderido os ribossomos, né, que tem esse formato de bolinhas. Então, ele também vai estar associado à questão da síntese de proteínas, tá? O ribossomo, aqui vai ter a membrana, o núcleo, tá? A erioteca, a membrana, o núcleo. A replicação ocorre aqui no núcleo e a tradução ocorre nos ribossomos, ocorre fora do núcleo, né? Então, a transcrição do DNA ocorre aqui e transcrição e a tradução aqui. Então, a tradução ocorre nos ribossomos. O núcleo, por isso que aqui o retículo endoplasmático rugoso fica aqui bem pertinho do núcleo, né? Assim que sair o RNA mensageiro, já é traduzido aqui nos ribossomos, ok? E também tem um liso. Por que retículo endoplasmático? São retículos, né? E tem essas concavidades aqui dentro, parecendo poríferos, né? E esse é liso justamente por não ter esses ribossomos aderidos a essas organelas. Agora vamos falar dele então, né, do retículo endoplasmático liso. Ele tem três funções, como eu havia dito aqui, mostrei ele. Ele é liso, então ele está associado ao contrário do retículo endoplasmático rugoso, que é proteína, ele está associado com a síntese de lipídios, tá? Síntese de lipídios também está associado com a limpeza e transporte de substância, tá? Então, aqui nós temos, ele faz aqui a limpeza, como se fosse um aspirador de pó, né? Limpeza. E está associado também com a síntese de lipídios, tá? E limpeza, lipídios e transporte de substâncias. Aqui é outro exemplo, que temos um pouquinho do liso, rugoso, o núcleo. Outro tipo de organela que temos é o complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, né? Mas é mais comumente dito complexo Golgiense, né? Esse complexo Golgiense, ele tem a função de armazenar e empacotar, né? O C aqui, ó, compactar, armazenar, ele funciona aí como um guardador de substâncias, né? É um guarda-roupinha de substâncias dentro da célula. Então, né, ele tem essa função de armazenar e empacotar. E também ele secreta substâncias, tá? Origina, a partir dele, nós temos aí a formação do lisossomo. Lisossomo que vai ser responsável pela apoptose, né? Fagocitose, endocitose, a digestão celular. E é o estômago aí da, da célula. Então, assim, a gente colocando no campo de organismo, né? Uma pessoa que tem órgãos,
esses órgãos. Tem um órgão de digestão, tem um órgão de respiração, tem um órgão de coração, né, compartimentos cardíacos, respiratório e digestão, né, para digerir, o dia excreto, que é o urinário. E aqui nessas organelas, por que chamam as organelas? Porque elas estão associadas, estão bem, remete bem à questão de órgãos, né? Então, como nós vimos ali, os ribossomos estão associados à síntese de proteínas. O que no organismo, qual é o órgão que está associado à síntese de, de determinadas proteínas, de determinadas substâncias para manter a célula? Seria quem? Deixa eu ver. Seria, ele estaria associado ao coração? Aquele que faz com que essa célula continue viva ali, sei lá. O coração, nós temos retículo endoplasmático rugoso, que também está associado a isso. O retículo liso, que está associado à síntese de lipídios, que seria o que? O fígado, sei lá. O liso seria o fígado, né, que produz lipídio. O fígado pode armazenar gordura ao redor dele e tal. Então, mas o fígado também está associado com a limpeza não, sei lá, com a síntese de determinadas substâncias para anular outras, seria o fígado. Nós temos o complexo, né, Golgi, que ele empacota e armazena substâncias. Quem faz isso no nosso corpo? É o órgão que armazena substâncias e origina lisossomos. Faz digestão celular. Seria o que? O tecido adiposo seria gordura equivalente, não necessariamente a órgãos, né? Mas seria a gordura, né? Que nós temos no corpo, que é essa questão de armazenar substâncias, produção de lisossomos, produção de glicídios. É isso. Aqui nós temos uma exemplificação, né, desse complexo Golgi, é bem parecido com o retículo endoplasmático rugoso, tá? Mas ele é muito comumente utilizado aí para armazenar substância. Outro tipo, né, que nós temos e que forma os lisossomos que da qual vem, né, se origina do complexo Golgi, os lisossomos, que funcionam como um estômago, né, humano. Forma aí faz a digestão celular, a digestão intracelular, faz a autofagia, também pode fazer a autofagia e a autólise, né? Através de um jejum prolongado, por exemplo, ocorre a quebra de células, ou a apoptose, né? A cauda do girino é um exemplo, quando ele entra ali, ele entra no óvulo, ele tem que deixar a sua cauda, né? E a sua cauda é a que tem mitocôndria. Por isso que os girinos, os homens, não apresentam mitocôndria, os homens não. O girino, né, a mitocôndria decorrente dos homens não são passadas de geração em geração, justamente por essa cauda ficar, né? Ela sofre apoptose, né? Então, nós temos aí que os lisossomos fazem essa digestão celular, como a gente já viu, né? Os tipos de digestão de macromoléculas, que é a pinocitose, a fagocitose, a exocitose, ok? Então, nós vamos ter aqui os lisossomos com enzimas aqui dentro deles que fazem essa digestão celular, como se fosse o ácido clorídrico aqui, né? Que faz essa digestão celular dentro das células. Aqui, né, outra exemplificação desse lisossomo, né, que tem aqui as enzimas, proteínas de transporte. Então, nós temos também outra organela, que são os peroxissomos. Essa é uma organela muito interessante, porque ela faz a oxidação da água, do H2O2, da água oxigenada. Então, a partir do momento que ela faz essa oxidação da água, ela promove a
desintoxicação, a esterilização dessa célula. E quem faz essa desintoxicação dessas células no corpo humano, que pode ser equivalente aos peroxissomos, seria, sei lá, o sistema imunológico, que ele briga com outros invasores e produzem o muco. Então, os peroxissomos seriam como se fossem as células brancas ou linfócitos, né? Então, nós temos aí os peroxissomos na imunidade inata, né? E imunidade adquirida e os linfócitos botando em ação seriam os peroxissomos, tá? Peroxissomos funcionam como desintoxicação celular. Os centríolos são outras estruturas, não necessariamente são organelas, né? Que tem a função aí de promover a divisão celular através da formação dos cílios, né? E dos flagelos, ok? Então, a formação das linhas, né, que liga os cromossomos ou as cromátides ao ponto central ali, depois se expande, né, puxa para as extremidades, é feita ali por centríolos, ok? Outro tipo de estrutura são os glioxissomos, mais importante nas espécies de plantas, né? Então, muito importante para a germinação, ele acelera a questão da germinação dos glioxissomos. Ele converte lipídio em glicídio, ok? Ao converter em glicídio, ele fornece mais energia para essa germinação, por isso acelera. Resíduo da germinação. Outra organela são os vacúolos, o vacúolo central, geralmente nas células animais, que apresentam esse vacúolo para absorver água e deixar a célula túrgida. E o vacúolo é uma estrutura justamente para conservar a água, né, na célula. Então, muito importante também a mitocôndria. Mitocôndria apresenta a função clássica, né, de respiração celular, muito importante para a questão da respiração, inclusive nós vamos falar da respiração, que é onde acontece todo o processo bioquímico da respiração, é na mitocôndria. Todo o processo não, parte do processo, né? Só o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que ocorre na mitocôndria, mais precisamente na matriz mitocondrial e na crista mitocondrial, ok? E os cloroplastos também são, né, assim como a mitocôndria, são organelas aí que antes eram bactérias e ao entrar em outras células se tornaram esses tipos de organela e com DNA próprio, com toda a função própria de fazer fotossíntese e de respiração celular, no caso das mitocôndrias, muito importante para a manutenção da vida na Terra. Então, questões. Vamos fazer umas questõezinhas, né? Que estrutura do exoesqueleto apresenta queratina na sua composição, microfilamentos intermediários, né? A gente já viu. Qual proteína forma microfilamentos? São as actinas, né? Presente aí nos músculos. Actina e miosina. Como é chamado o processo de digestão parcial da célula? Autofagia. Autose é a quebra da célula, autofagia é a digestão da célula, apoptose é a morte total da célula. Ok? Feita aí pelos lisossomos. Em que organela ocorre a produção de esteroides e ácidos graxos? Esteroides são lipídios, né? Ácidos graxos também são lipídios. Decorrente de lipídios. E quem é que produz lipídio? Qual organela que produz lipídio? Retículo endoplasmático liso. O L já é de lipídio, sempre pra gente lembrar.
O liso já lembra lipídio e o R, rugoso, que remete à síntese de proteína, tá? Que organela vegetal auxilia no equilíbrio osmótico? Vacúolo, né? Como tem ali a conservação da água. O que estrutura citoplasmática ajuda na formação de cílios e flagelos? Que estrutura citoplasmática ajuda na formação de cílios e flagelos, sem trilos. Óbvio, gente. Que organela vegetal auxilia no equilíbrio osmótico? Já falamos. Que componente está presente no retículo endoplasmático rugoso? Ribossomos. Qual a principal composição do citoplasma? Água, proteínas, sais e açúcares. Como eu falei, né? Tem açúcares, proteínas, né? Tem água também, óbvio, tem água, sais, precisa de sais porque precisa dos eletrólitos, né? Tem uma corrente elétrica ali funcionando. Então, é formado por água e sal, né? Composto básico aí no início de bioquímica a gente já estuda, né? Água e sais. Depois a gente estuda carboidratos, aí tem carboidratos também, pula lipídios e vamos para proteínas, ok? Que não é uma função do complexo Golgi. Formar a lamela média? Não. Formar o acrossoma é aquela parte. Acrossoma é a parte, né, da cauda, né, do, do espermatozoide. Então, nós temos a cabeça e o acrossoma, que é a cauda. Tá? O C é promover pinocitose. Exatamente. Não é a função do complexo Golgi, porque pinocitose quem faz é o lisossomo. E quem forma cauda, né, através da secreção, né, do complexo Golgiense. Aqui, só para a gente ver, né, na verdade não é a cauda, né, o acrosoma é a parte aqui da cabeça, né, que tem as enzimas para digerir a zona pelúcida ali do ovário. Então, aqui nós temos o núcleo, aqui nós temos a peça aqui formada pela cauda, cheia de mitocôndrias. O núcleo acrosoma é essa parte de cima, tá? Errei, errado, não é a cauda, é a parte de cima. Acrosoma. Aqui é a lamela média, né, que corta assim de dentro para fora, que é o caso de dentro para fora, é o caso das vegetais, e de fora para dentro que seria a centrípeta, né, e centrífuga de fora para de dentro para fora, que seria nas vegetais. Mais uma, né? Uma das causas da infertilidade masculina é a teratospermia. Uma alteração na morfologia dos espermatozoides que passam a ter a cabeça redonda, não uma pontinha, né? Como nós vimos. Não havendo a formação do acrossomo, que é uma vesícula completa de enzimas digestivas localizadas na cabeça do espermatozoide, sendo essencial a sua penetração no ovócito e a fertilização. A organela que produz o acrossomo é denominada A, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Exatamente, que forma o acrossomo. Nem as outras, né? Complexo de Golgi. O termo célula foi utilizado pela primeira vez por Robert Hooke para descrever um pedaço de cortiça visto por meio de lentes de aumento. No início do século XIX, o botânico Sheldon, né, e o zoólogo Schwann formularam a teoria celular. A teoria celular afirma que as células constituem as unidades morfológicas e fisiológicas de todos os seres vivos. As afirmações abaixo se referem aos processos, aos componentes celulares. Leia as seguintes afirmações. A membrana plasmática presente em todas as células é constituída por uma dupla camada lipoglicídica. Não, né? Lipoglicídica, lipofosfórica, fosfolipídio, né? Então, um tá errado. 2. Os ribossomos são
organelas presentes em todas as células, sendo os responsáveis pela síntese proteica. Exato. 3. O retículo endoplasmático é constituído por canais delimitados por membranas, possui função de transporte e está presente em células eucariontes. Exato. E quarta e quinta ainda, né? Sexta. O complexo Golgi é formado por pequenas bolsas com enzimas digestivas, que é os lisossomos, né? E está presente em todas as células. Quinto, as mitocôndrias têm, em geral, a forma de bastonetes. São os responsáveis pela respiração aeróbica e estão presentes em células eucariontes, exato. E sexto, no núcleo das células encontramos os cromossomos que são constituídos por DNA associado a ribossomos. No núcleo das células. Não, né, gente? Não. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas em porcentagens as extensões de membranas de algumas organelas de duas células, tá? Célula A e célula B, proveniente de dois órgãos diferentes, tá? Então, aqui nessa célula A apresenta muito. Não, a célula B apresenta mais um retículo endoplasmático rugoso, então síntese maior de proteína. Aí, a membrana do retículo endoplasmático liso, quem produz mais gordura é a A, tá? Membrana do complexo Golgi, quem armazena e secreta e produz mais lisossomos é a B. Membrana externa da mitocôndria, quem tem mais é A, quem tem mais membrana, né? Que é a membrana externa, que é a matriz, as cristas, né? Mitocondriais. E a membrana interna, que são a matriz mitocondrial, quem tem mais é a A. Então, a A e a B tem mais mitocôndrias e então faz mais respiração celular. E a B sintetiza mais proteínas. Compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de detoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Então, nós temos secreção complexo Golgi, então, célula B. Detoxificação é limpeza com lisossomo, LLL, né? Limpeza, lipídio, e aí, então é letra A e letra B. Deixa eu ver. Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos de células mostram que a célula A apresentava um metabolismo energético mais elevado do que a célula B. Como resultado desses experimentos, pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela. Os resultados desse experimento podem ser confirmados pelos dados da tabela que indicam a maior extensão da membrana externa e membrana interna mitocondrial da célula A do que a célula B. Quarta questão, tá? No citoplasma das células são encontradas diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo das outras para funcionamento celular completo. Assim, por exemplo, os lisossomos estão relacionados ao complexo de Golgi e ao retículo endoplasmático rugoso e todas as mitocôndrias. Explique que relação existe entre lisossomos e complexo de Golgi. Lisossomos fazem, o complexo de Golgi produz os lisossomos, né? Qual é a função dos lisossomos? Gestão de substâncias. Sei por que todas as organelas dependem das mitocôndrias, porque as mitocôndrias fazem respiração celular, que é essencial. Aí. Quinto e último. É comum, nos dias de hoje, ouvirmos dizer: estou com colesterol alto no sangue. A presença de colesterol no sangue em concentração adequada não é problema, pois é uma componente importante ao organismo. Porém, o aumento das partículas LDL, lipoproteína de baixa densidade, que transportam o colesterol no plasma sanguíneo, leva à formação de placas ateroscleróticas nos vasos, causa frequente de infarto do miocárdio. Nos indivíduos normais, a LDL, lipoproteína de baixa densidade,
circulante é internalizada nas células através de pinocitose e chega aos lisossomos. O colesterol é liberado da partícula LDL e passa para o citosol para ser utilizado pela célula. Letra A. O colesterol é liberado pela partícula LDL no lisossomo. O colesterol é liberado pela partícula LDL do lisossomo. Sua função é promover digestão intracelular, né? Qual é a função da organela exerce? Que essa organela digestão. B. A pinocitose é um processo celular de internalização de substâncias. Indique outro processo de internalização encontrado nos organismos e explique no que difere da pinocitose. C. Cite um processo no qual o colesterol é utilizado. Então, nós temos aqui B. Um outro processo é a fagocitose. A pinocitose é a interação, né, das partículas de digestão em um ambiente líquido e por partículas líquidas, né, e a fagocitose por partículas sólidas. O colesterol é usado na síntese de hormônios esteroides. Tá? Então, essa é a nossa aula sobre citoplasmas, organelas citoplasmáticas. Muito obrigada e até a próxima.